Abra comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. Hoje nós vamos falar sobre o poder de uma palavra, sobre o poder da palavra. A Bíblia diz que as palavras têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. As palavras, elas têm poder de vida ou de morte. Por isso eu quero que você preste muita atenção aqui. Se as palavras que a gente fala, se as palavras que a gente libera, se aquilo que nós comunicamos tem poder, imagina a palavra que sai da boca de Deus. Se a minha palavra, se a sua palavra, ela tem poder de vida e de morte, ela tem poder de bênção e de maldição, imagina a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que essa palavra que sai da boca de Deus é um decreto, não é uma sugestão. O que Deus diz a teu respeito não é uma sugestão, é um decreto. Então cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: descansa, fica em paz, o Senhor está no controle. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco, Senhor, continua ministrando ao nosso coração. Me usa nesse lugar como um canal de bênção para a tua igreja. Nos dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho, da tua palavra, no nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Pode tomar o seu lugar, fique à vontade. O livro do Gênesis, o seu significado, a palavra Gênesis, ela significa início, começo. Na verdade, neste livro, nós vemos como Deus criou, como Deus fez todas as coisas. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus diz que o Senhor criou céus e terra. O Senhor criou o céu e a terra. Ele fez todas as coisas, e Ele fez com uma palavra. O texto que lemos diz que a terra estava sem forma, estava vazia, não havia nada, mas o Senhor disse: haja luz. E houve luz, porque há muito poder na palavra que sai da boca de Deus. Há poder na palavra que vem do trono de Deus. E essa palavra, ela tem poder de criar. Diga bem forte: a palavra de Deus tem poder criativo. Deus criou, Deus formou, a palavra de Deus, ela é poderosa para criar aquilo que não existe, para abençoar a quem o próprio Deus deseja.
Por isso eu já quero dizer: descansa o teu coração, fica em paz, porque aquele que tem a palavra de criatividade, aquele que tem a palavra que cria todas as coisas, Ele te trouxe nesse lugar para que você venha saber e descansar o teu coração, que Ele está no controle, e que se necessário for, Ele cria algo que ainda não existe, para abençoar aquele a quem Ele deseja abençoar. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: ô cabeção, fica em paz. Toca no outro, do outro lado, e diga: descanse o seu coração, porque Deus está no controle. Irmão, Deus é poderoso para criar o que não existe, para fazer algo novo e abençoar aquele a quem Ele deseja. Sabe, Deus é perito em criar algo extraordinário, em fazer algo excelente, em criar algo que ainda não existe, para abençoar você, para abençoar sua casa, para abençoar sua família. Quantos lembram de José, José do Egito? Ninguém lembra, irmão? Jesus, o Zé, meu irmão, o Zé que morava lá no Egito, filho de Jacó, o Zezinho, lembra? Tomou um couro dos irmãos, isso, apanhou dos irmãos, os irmãos jogaram ele num poço, machucaram bastante ele, a ideia era matar. Mas um dos irmãos decidiu poupar a vida dele, dizer: não, vamos vendê-lo como escravo. Venderam José como escravo. Depois José foi parar na casa de um homem chamado Potifar. José tinha um espírito excelente, era um homem de Deus na terra. E aquele homem que foi vendido como escravo, logo se torna mordomo, tem uma posição de autoridade dentro da casa de Potifar. De forma incorreta ou injustiçado, José vai para a prisão. E lá na prisão ele conhece duas pessoas. E o espírito excelente de José ajuda aquelas duas pessoas. Dois homens têm sonhos e José revela os sonhos daqueles homens. Os dois saem da prisão e acontece exatamente como José havia dito. Só que José pede para eles: quando vocês saírem, lembrem de mim. Só que ninguém, diga ninguém, lembrou do Zé. Passaram-se 2 anos. Quantos anos? 2 anos, irmãos. Certa vez Faraó, o dono do Egito, todo poderoso, ele teve um sonho. E um daqueles homens que foram abençoados por José, ele lembrou: tem um cara lá na prisão, esse camarada, ele tem um dom de revelar, Deus usa ele. Faraó então conta o sonho a José. José revela o sonho. Faraó tira José da prisão e coloca José para ser o governador do Egito. Pastor, por que você está contando essa história? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Antes de José, quem era o governador do Egito? Antes de José, quem ocupava a cadeira de governo do Egito? Não existia o cargo de governador. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque quando Deus decide abençoar, Ele faz o que ainda não existe, Ele cria o que ainda não existe, para abençoar, para fazer, para libertar, para salvar, para curar, para honrar. Ah, meu irmão, se eu fosse você, começava a declarar palavras de adoração a Deus, porque o Senhor não esqueceu de você, o Senhor não esqueceu da tua causa, Ele te trouxe aqui para que você pudesse
saber que Ele está no controle, para que você venha descansar, que Ele cria o impossível, aquilo que ainda não existe, para que você e a sua casa sejam abençoados. Quantos creem nessa palavra para adorar o Senhor? Bom, Deus criou algo que ainda não existia para abençoar alguém. E o mesmo Deus que criou lá quando José precisava, é o Deus que está aqui nesse lugar para te dizer: eu faço coisas novas, eu levanto, eu ponho de pé. Descansa o seu coração. Irmão, Deus tem poder na palavra, e a palavra de Deus, ela cria, ela é uma palavra criativa. Deus, ele faz o que não existe. Mas pastor, me explica. Irmão, você não precisa saber, você só precisa tomar posse. Porque a gente quer explicação. A gente olha para a conta bancária e a palavra diz: olha, Deus vai mudar a tua história. E a gente fica: mas como? Não tem como, eu sou assalariado, não tenho o que fazer, só se eu ganhar na trimania. Papai do céu está de olho, irmão. Está rindo, irmã? A gente olha para a nossa realidade e a gente fica: mas como? Não tem o que fazer. O diagnóstico vem, o médico diz: olha, não posso fazer mais nada, não tem mais o que ser feito. O cônjuge vem e diz: acabou, eu já não te amo mais, eu já não te quero mais, eu já tenho uma outra pessoa, eu estou indo embora. E aí você olha para todas as circunstâncias e fala: não tem o que fazer. Como? Fim da linha. E aí vem uma palavra, vem o poder criativo de Deus, e começa a ajustar as coisas, e começa a mudar as coisas, e começa a transformar as coisas. Aquilo que não existia passa a existir. O amor que não existia mais começa a encher o coração. Daqui a pouco as portas começam a se abrir, e a conta que estava no vermelho começa a ser ajustada. As portas começam a se abrir, os milagres vão acontecendo. A gente não entende, não sabe como, mas a gente, na verdade, reconhece que o Senhor é quem fez, que o Senhor é quem agiu, que há uma palavra de poder criativo que me favorece. Irmão, não sabemos como, nós só precisamos tomar posse. Diga: eu só preciso tomar posse. Só que também nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque há poder criativo nas palavras que saem da nossa boca também. Por isso nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós, porque há poder criativo das palavras que saem da nossa boca. Eu sei que muitos já esqueceram o que falaram anos atrás, mas tem gente que está vivendo exatamente o que liberou. Tem gente que hoje está só colhendo o que as suas palavras plantaram. E eu sei que a gente esquece, mas o mundo espiritual não. A palavra, ela é liberada, e essa palavra tem poder. A minha palavra, a nossa palavra não é tão poderosa quanto a de Deus, porque Deus disse: haja luz, e houve luz na hora. Só que a nossa palavra tem poder, e uma hora, aquilo que nós liberamos, acontece. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque o que nós falamos vai passar a existir. Aquilo que nós compartilhamos vai passar a existir. E a gente tem que ter cuidado. A forma que nós falamos com os nossos filhos. Poxa, de novo, seu burro.
Tu nunca vai dar certo na vida. Tem gente hoje, nesse lugar, de nunca dar certo, porque alguém lá atrás disse uma palavra que está se cumprindo agora. Só que Deus te trouxe aqui para te entregar um presente. Deus te trouxe aqui para te abençoar. Como, pastor? Com uma palavra que pode mudar tudo. O Deus que cria, a palavra que cria, é também a palavra que muda. Anote isso no seu coração. A palavra criativa é a palavra que transforma, que muda realidades. Pastor, eu preciso entender isso. Calma, eu já vou chegar lá. Talvez hoje você está colhendo o que as palavras liberadas de alguém dentro da tua casa, o que as palavras liberadas dentro do teu círculo de amizade. Só que Deus te trouxe aqui para dizer: as palavras de maldição e de morte, as sentenças que foram liberadas, ainda que de forma involuntária, elas estão sendo quebradas agora. Elas estão sendo quebradas hoje. As palavras que foram liberadas no passado, dizendo que você não vai dar certo, que você não tem jeito, que a tua vida não vai prosperar, que você nunca vai romper, essa palavra de maldição e de morte está cancelada, repreendida na autoridade do nome de Jesus. Irmão, uma palavra pode mudar tudo. Diga bem forte: uma palavra pode mudar tudo. Irmão, tem gente que não acredita que uma palavra pode mudar tudo. Tem gente que não acredita que uma palavra pode transformar a tua vida, transformar completamente a tua história. Por quê, pastor? Porque elas estão olhando para dentro de si e para a sua realidade. Às vezes nós não cremos, às vezes não acreditamos que uma palavra pode transformar completamente a nossa história, porque ao invés de crer na palavra, nós estamos olhando para o cenário que estamos vivendo. Nós estamos olhando para tudo que está acontecendo à nossa volta e conosco. Eu sei que a realidade de muitos é difícil. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo porque não estão bem em casa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Pessoas estão distantes dos pais. Pessoas estão sofrendo porque está difícil de organizar a vida financeira. Eu sei que tem muita gente vivendo desafios terríveis, mas hoje o Senhor me diz para te convidar a tirar os olhos dos problemas e começar a prestar atenção nas palavras que o céu está liberando sobre você. Porque a palavra, ela tem poder de criação, mas a palavra também tem poder de transformação. A palavra que cria é a palavra que transforma. A palavra que cria é a palavra que muda tudo. Irmão, tem gente que acha que não vai conseguir por causa do cenário que está vivendo. Ah, minha casa não tem mais jeito, a minha casa não tem mais solução, os negócios nunca vai dar certo, acabou. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo, irmãos. Uma palavra pode mudar todas as coisas. Uma palavra, apenas uma palavra pode transformar todo o teu cenário, pode mudar a tua vida por completo. Apenas uma palavra. Quantos creem nisso? Quantos lembram do apóstolo Pedro? Ninguém conhece Pedro, irmão? O apóstolo Pedro, antes de ser o apóstolo, ele era um homem que estava frustrado. Você conhece a história? Jesus chega na praia e Pedro estava lavando as suas redes.
vindo de uma noite frustrada de pescaria. O homem que conhecia o mar, o homem que sabia de pesca, saiu para trabalhar a noite inteira e não apanhou nada. Pedro estava lavando as suas redes. Jesus chega, pede o seu barco emprestado, prega a palavra, depois diz para Pedro: Pedro, volte ao mar e lance as redes. Pedro diz para Jesus: Senhor, trabalhei a noite inteira e nada apanhei, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, Senhor, eu voltarei e lançarei as redes. Irmão, Pedro volta para o mar, lança as redes. Diferente daquela noite frustrada, Pedro tem a sua maior pescaria. A Bíblia vai dizer que era tanto peixe, mas tanto peixe, que o seu barco estava indo a pique. Pedro começou a chamar os seus amigos, outros barcos, para poder colocar mais peixes, de tanto peixe que tinha. Pastor, por que Jesus encheu o barco de Pedro de tal forma que não coube mais neste barco, teve que compartilhar com outros? Porque o Senhor, quem liberou a palavra para transformar a vida de Pedro, para mudar a realidade de Pedro, para mudar a história de Pedro, Ele não queria só fazer em Pedro, mas também fazer a partir de Pedro. Naquele momento, Jesus estava dizendo: Pedro, de agora em diante, você será pescador de homens, você vai viver algo extraordinário, Pedro. Por uma palavra, você vai ser transformado, e essa transformação vai alcançar outras pessoas também. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei Pedro, descansa o teu coração, porque você pede por você, mas também pede por sua família. E o mesmo Deus que fez em Pedro e fez em outros barcos, vai fazer em você, e através de você também, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus amigos, quem estiver perto de você vai ser alcançado pela palavra. Irmão, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, a rede era a mesma. Pedro era Pedro não era o mesmo. O Pedro que estava lavando as redes não era o Pedro que estava voltando ao mar. Porque enquanto lavava as redes, Pedro era alguém normal e comum. Mas depois de uma palavra, não, você não está entendendo. Eu vou falar para o lado de cá. O barco era o mesmo, a praia era a mesma, a rede era a mesma, mas Pedro não era o mesmo. Pedro não era o mesmo. Por quê? Porque ele decidiu crer na palavra, ele decidiu abraçar a palavra, ele decidiu acreditar na palavra. Ei, sabe o que eu e você precisamos? Abraçar a palavra que Deus libera, agarrar a palavra que Deus libera. Eu e você precisamos crer na palavra.
Ai pastor, Deus disse, mas é impossível de acontecer. Pastor, Deus falou, mas eu acho que não tem jeito. Ah pastor, mas Deus disse que ia acontecer um milagre, mas eu acho tão distante, porque o cenário que eu estou vivendo é um cenário escuro, de problema, é um cenário ruim. E Deus está dizendo, eu não me preocupo com o cenário. Assim como Pedro tinha um cenário de escassez, eu não me preocupo com o cenário, eu me preocupo com a palavra. Se eu estou dizendo, então vai. Se eu estou dizendo, então vai dar certo. Se eu estou dizendo, então vai acontecer. Sabe, meu irmão, nós não devemos nos preocupar com o cenário. A rede é a mesma, o barco é o mesmo, a praia é a mesma, mas Pedro não era. Por quê? Por causa da palavra. Ah pastor, meu casamento não vai. E Deus está dizendo, depende da minha palavra. Pedro, você precisa compreender que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ah, eu vou repetir, eu vou descer. Sabe, o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui, não fique com medo, não se desespere, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Deus restaura, Deus sara, Deus cura, Deus abençoa, Deus transforma, Deus muda a realidade. Por quê, pastor? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Toca na pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e diga, Deus vai fazer além, Deus vai fazer mais, vai ser melhor, vai ser maior, vai ser mais extraordinário. Creia na palavra. Vai ser mais, vai ser mais, vai ser mais. Pedro não era o mesmo, por quê? Porque ele tinha uma. Diga, a partir de hoje eu não sou o mesmo, porque eu saio desse lugar com uma palavra. Irmão, o novo de Deus é inevitável na sua vida. Não, você não está entendendo, irmão. Eu preciso te falar, e você precisa celebrar com mais ousadia o novo de Deus, os milagres de Deus, a graça de Deus. Ela é inevitável, ela é inevitável na sua vida, ela é inevitável. Você vai começar a dar certo como nunca deu antes, você vai começar a frutificar como nunca frutificou antes. Se prepare para viver algo extraordinário. Mas você só precisa de uma palavra, e a palavra está dizendo vai. Você só precisa de uma palavra, e a palavra está dizendo eu estou contigo. Você só precisa de uma palavra, e a palavra está dizendo eu vou fazer algo extraordinário. Irmão, Pedro estava lavando rede. Pedro estava lavando rede, irmão. Pedro estava lavando as redes. Depois da pescaria, a última coisa que se faz é lavar a rede. Por que, pastor? Por que Jesus chegou quando Pedro estava lavando as redes? Por que ele não chegou logo quando Pedro estava trazendo o barco para a areia? Por que ele não chegou nesse momento? Ele chegou quando Pedro estava lavando as redes. Por que, pastor? Porque a última coisa que se faz depois de uma pescaria é lavar as redes. Jesus estava querendo dizer, quando você pensar que acabou, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que não vai mais acontecer, quando você já nem acredita mais, eu venho com graça, eu venho com milagre, eu venho com favor na sua vida. Eu não sei para quantas pessoas, eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus te manda dizer, parece que acabou, parece que não tem mais jeito, mas acredite, esse é o cenário perfeito para viver um grande milagre. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, tem gente que vai sair transformado desse lugar. Tem gente que vai sair renovado daqui. Irmão, nessa semana ainda vai começar a acontecer coisa que você nem imagina.
Escuta o que eu estou dizendo, nessa semana ainda terá resposta, e resposta poderosa para você. Sabe por quê? Porque aquele que pela palavra tem poder criativo, aquele que pela palavra pode mudar todas as coisas, na sua palavra Ele garante. O mesmo que cria é o mesmo que muda todas as coisas, mas também que garante completamente você e a sua história. Ele garante, Ele garante, Ele garante. Irmão, na palavra eu tenho uma garantia. Na palavra nós temos uma garantia. Eu sei que quando nós compramos uma propriedade, quando nós adquirimos um imóvel, o que a gente faz? O que nós fazemos? Um contrato, irmãos. Quando nós adquirimos um imóvel, quando nós compramos uma propriedade, o que nós vamos fazer? Um contrato. Colocar as cláusulas ali, para que se alguém, porventura, tentar fazer diferente do acordo, o contrato garante. A assinatura contratual tem poder. Quando a gente compra, adquire um imóvel, nós fazemos um contrato. Porque a palavra dos homens, elas têm poder, mas elas não são absolutas. A palavra do homem, ela é poderosa, mas ela não é absoluta. É por isso que nós precisamos de um contrato, porque por hora nós temos um acordo, depois a gente muda e não quer mais aquilo, mas o contrato nos garante. O contrato serve para nos garantir. Só que, diferentemente dos homens, a palavra que o Senhor libera, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que vem do trono da graça, esta não precisa de contrato. A própria palavra é a garantia. As palavras dos homens não garantem mais. As palavras dos homens não se tem mais tanta confiança. Mas na palavra de Deus eu tenho uma certeza e eu tenho uma garantia. O que sai da boca de Deus eu posso tomar posse, eu posso abraçar, porque vai acontecer. Agora, muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que a palavra que sai da boca de Deus é igual à palavra que sai da boca dos homens. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos acreditar? Porque a gente acha que é o homem falando, e o homem não tem o poder que Deus tem. O homem falha muitas das vezes, e nós erramos quando a gente recebe de Deus uma palavra e duvida dela, pelo simples fato de a gente receber a palavra de Deus como se estivesse recebendo dos homens. E Deus está te falando: se você quer experimentar algo extraordinário, comece a crer, comece a celebrar, comece a agradecer, porque diferente da palavra dos homens, a palavra de Deus não precisa de contrato. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: comece a acreditar mais, decida confiar mais, porque Deus não precisa de contrato. A palavra dele é suficiente, é eficaz, é poderosa.
na palavra de Deus. Eu tenho uma garantia. Se você crê nisso, aplaude bem forte ao Senhor. Irmão, quando você tem uma palavra vinda de Deus, você tem uma certeza. Não existe talvez, é. Sabe o que é você acreditar numa palavra que vem de Deus? É você plantar um pé de laranja, já sentindo o sabor da fruta na boca. Eu não sei quando, eu não sei como, eu só sei que essa semente vai brotar, vai germinar, vai dar fruto e vai me favorecer. Tem gente que precisa ver, mas Deus te escolheu para crer sem ver. Mais aventurados são aqueles que creem sem ver. Deus te trouxe aqui para te falar: você vai viver uma grande virada. Você vai viver algo tão poderoso e tão extraordinário, mas você precisa acreditar. Você precisa crer, sem duvidar, sem perguntar como. Você vai afirmar: eu não sei como, eu só sei que vai acontecer. A transformação da minha casa vai acontecer, a restauração do casamento vai acontecer, a transformação na vida financeira vai acontecer, a restauração na vida dos filhos vai acontecer, a cura no corpo físico vai acontecer, a cura na alma, nas emoções vai acontecer. Eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, eu só tenho uma certeza. Que certeza, pessoa? Vai acontecer. Há poder na palavra. Nós temos a garantia da palavra. O cenário pode ser contrário, tudo pode estar dizendo que vai dar errado, mas se você tiver uma palavra, você está garantido pelo próprio Deus. Pastor, por que você está falando tudo isso nessa noite? Porque nunca dependeu das circunstâncias, nunca dependeu daquilo que os outros estão falando. Pare de ouvir o que os outros estão falando e comece a ouvir o que Deus diz a teu respeito. Ai, pastor, a economia, pastor. Ah, você não sabe, a minha amiga disse que viu meu marido lá longe. Ai, 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 ai. Ao invés de ouvir o que o mundo lá fora está dizendo, ouça a voz de Deus que está falando aqui dentro. Você não anda pela palavra dos homens, você anda pela palavra de Deus. Você não é governado por uma palavra humana, você é governado pela palavra de Deus. Você não segue uma instrução humana, você segue uma instrução do trono de Deus. Ah, eu sei que Deus está operando uma grande obra nessa noite. Eu sei que Deus está fazendo algo poderoso nessa noite. Por isso eu quero que você levante a sua mão e comece a agradecer. Levante a sua mão e comece a liberar palavras de adoração ao Senhor, porque Ele está mudando decreto, Ele está transformando vidas, Ele está mudando realidades. O Senhor está fazendo uma coisa nova, e você está garantido. Você está garantido. Bate na pessoa que está do seu lado direito e diga: você está garantido. Bate na outra pessoa, diga: você está garantido. A palavra te garante. Não se preocupe, porque vai dar certo. Não se preocupe, porque vai acontecer. Mas pastor, me explica como? Eu não sei, mas a palavra te garante. Pastor, será que eu posso acreditar? Você não pode, você deve. Josué capítulo de número 21, verso 45. Josué capítulo 21, verso de número 45.
A palavra de Deus diz: de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. De todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma falhou. Se não falhou lá, não vai falhar aqui. Se não falhou lá, não vai falhar aqui. Se Deus operou sinais, maravilhas e prodígios lá, Ele vai fazer no Israel daqui. Ele vai fazer aqui também. Ele vai fazer algo poderoso. Por que, pastor? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou falar até alguém falar um glória a Deus. Eu vou declarar essa palavra até alguém celebrar comigo. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Fique de pé e aplaude Jesus.